E para a gente começar a nossa conversa desta sexta-feira, claro, vamos falar da nossa reflexão do dia. A reflexão que eu sempre trago todas as manhãs. Veja se isso faz sentido aqui para você. Olha só. Fale com você mesma como você fala com as pessoas que você ama. Presta muito atenção nessa reflexão. Será que você tem falado com você mesma? Será que os seus diálogos internos são os mesmos que você tem com outras pessoas? Isso é muito importante para você entender o teu nível de autoestima, para você compreender como é que você vem se tratando. Porque quando você se trata mal, quando você se acostuma a se tratar mal, presta atenção, a sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa. E se tratar mal virou um hábito nocivo para você. Então, você precisa começar agora a controlar o seu diálogo interno. Alguém aqui percebe que o diálogo interno é um diálogo pouco empoderador? Que é um diálogo, inclusive, enfraquecedor? Alguém se identifica com isso? Se você se identificar, coloca eu aqui, só para eu saber se você se identifica com isso. Esse diálogo, para você transformar a sua vida, ele precisa ser empoderador. Você precisa começar agora a monitorar que pensamentos que você cultiva, que tipo de pensamentos que você permite na sua mente, que frases que você fala para si mesma, que palavras você fala para si mesma. Por quê? Esse diálogo interno, a qualidade desse diálogo interno influencia diretamente a sua autoestima. E aqui, presta atenção, sem autoestima eu não consigo confiar. Sem autoestima eu não tenho confiança, eu não consigo confiar em mim. E sem confiar em mim, eu não consigo entrar em ação. Porque a ação é que gera a transformação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Coloca aqui só para eu saber se você está entendendo o que a gente está conversando aqui nessa manhã. Sem autoestima, eu não tenho confiança, e sem confiança em mim, eu não entro em ação, eu não consigo entrar em ação. Tudo bem? Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que já chegaram também para a nossa conversa sobre ambiente tóxico. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Edivandro. Oi, Edivandro, seja bem-vindo. Batiste, seja bem-vindo também, meu amigo. Letícia Silveira, a Leila.verão, a Kika também por aqui. Sejam todos bem-vindos. A Vânia Munhoz, a Kátia.gon72. Vou pedir para você uma ajuda, vou fazer isso também. Tem um aviãozinho aqui, vamos mandar para pelo menos 5 pessoas essa live, pra gente, talvez pessoas que são importantes, pessoas que talvez precisem desse conteúdo. Vamos lá, deixa eu mandar aqui para 5 pessoas que são importantes para que elas possam, deixa eu mandar aqui também, que possam talvez absorver bem deste conteúdo. Então, é hora da gente começar para valer o nosso conteúdo de hoje. Então, a partir de agora a gente vai falar de 5 atitudes para você vencer um ambiente tóxico. E é muito importante que você entenda como um ambiente tóxico ele age na sua vida. Como esse ambiente talvez esteja roubando a sua energia, ele esteja alterando o seu estado emocional o tempo todo ele está mexendo com o seu estado emocional, o tempo todo esse ambiente tóxico te deixa para baixo. Então é aquela situação onde você acorda cheia de planos, onde você decide que esse dia vai ser um dia ensolarado como esse de hoje, que as coisas serão legais, mas aí o ambiente começa a te minar. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém vive dentro de um ambiente tóxico? Escreva eu aqui para eu saber se você se identifica com isso. E a gente precisa compreender que o tempo todo nós estamos lidando com ambientes. Não dá para você viver solitário. Não dá, porque nós somos seres sociáveis. Então, estamos sempre inseridos em ambientes. Você pode ter um ambiente pequeno hoje, com poucas pessoas ao seu redor, ou você tem um ambiente com muitas pessoas, não importa. O tempo todo nós estamos inseridos dentro desse ambiente. Olha, a Kátia escreveu, eu, no trabalho. Coloca aqui como a Kátia fez, aonde que você identifica um ambiente tóxico na sua vida. A Kátia identificou como o trabalho. O trabalho é um ambiente tóxico, sim. A gente também tem o ambiente dos nossos amigos, por exemplo, grupos de WhatsApp, onde muitas pessoas hoje se reúnem
virtualmente, se torna um ambiente tóxico. Eu vivi durante um tempo dentro de um ambiente muito tóxico, muito tóxico, dentro de um grupo de WhatsApp. Era um grupo de pais da antiga escola das minhas filhas e era um grupo extremamente tóxico, extremamente machista, extremamente preconceituoso, misógino, homofóbico, o tempo todo. E esse ambiente minava a minha energia. Eu lembro de começar a perceber isso, e aí eu iniciei uma mudança na minha atitude. Como o meu comportamento mudava ao longo do dia. Eu acordava muitas vezes cheio de energia, olhava ali algumas mensagens daquele grupo e aí aqueles pensamentos, aquelas conversas contaminavam a minha mente. E a partir daí o que acontecia? O meu dia, o meu rendimento, caía. A minha performance caía. Se você se identifica com isso, escreva eu aqui, A Hilda, eu com alguns familiares. O ambiente familiar é um ambiente também, infelizmente, muitas vezes tóxico. E a gente precisa aceitar isso. Para que a gente possa, aí sim, transformar a nossa vida e transformar esse ambiente a nosso favor. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas. A Cíntia, a Vanessa Oliveira também por aqui, a Silvana Massoni, bom dia. A Sucena, seja bem-vinda. A Lena Dalben também por aqui. Delícias da Vodinda, seja bem-vinda mais uma vez. A Soraya também por aqui. Paula Sampaio, Tati Ribeiro Lopes, que legal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da Blindagem Emocional. A gente está falando de 5 atitudes para você vencer um ambiente tóxico. Transformar a sua vida dentro de um ambiente tóxico é muito mais difícil. Muito mais difícil. Dependendo do ambiente, você, além da sua energia ser dissipada, lutando para sobreviver dentro desse ambiente, você começa também a se conectar com o seu maior medo. O maior medo que nós todos temos, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Quando você escreve, você absorve melhor. Escreve aqui nos comentários. Nosso maior medo é o medo da rejeição. O medo da rejeição é o medo que todos nós tememos em maior intensidade. Com toda a certeza. Por quê? O medo da rejeição tem a ver com o pertencimento. Então, muitas vezes eu aceito ficar dentro de um ambiente tóxico por conta do medo da rejeição, porque eu quero sempre pertencer. Por exemplo, eu te falei do grupo de WhatsApp. Eu fiquei por muito tempo nesse grupo de WhatsApp que me fazia mal, mesmo depois de tomar consciência disso, porque uma coisa é o seguinte, quando eu não tenho consciência, então eu não sei nem que eu tenho um problema. Agora, do momento que eu crio a consciência e eu sei que eu tenho um problema, eu preciso agir. Mesmo assim, eu ainda fiquei por muito tempo dentro desse grupo tóxico. Muito tempo. E por quê? Era o medo de não pertencer, o medo da rejeição. Então, a gente precisa compreender que esse medo da rejeição é o maior que nós temos. Só que é um medo, presta atenção, imaginário. É um medo imaginário. Por quê? Não significa que se você se desligar de um grupo de WhatsApp, por exemplo, que você vai morrer. Faz sentido? Eu não morri. Aliás, eu me fortaleci depois que eu saí desse grupo. Mas eu tinha medo. O meu medo subconsciente era, nossa, eu vou ficar sozinho, ninguém vai querer mais falar comigo, porque isso vem da nossa história. Os nossos ancestrais lá atrás, eles eram presas fáceis para os predadores da época. O nosso Homo sapiens ancestral, ele tinha muita dificuldade com o ambiente. A partir do momento, presta atenção, que ele começou a entender que quando ele estava em grupo, ele podia derrotar o predador. Quando eu derroto o predador em grupo, uma lição é aprendida. Sozinho é muito perigoso. Em grupo é seguro. Por isso que nós adoramos viver em grupos. Por isso que os grupos acabam nos protegendo muitas vezes. Faz sentido isso para você? Então, o medo da rejeição é o que faz você permanecer em ambientes muito tóxicos. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui também. Vai colocando aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Bom dia, André Gabriel, seja bem-vindo. Que mais aqui que eu vi?
Urubatã, seja bem-vindo. Caio, ó o Caio, grande Caio. Ambiente tóxico é relacionado a outras pessoas ou sozinho pode existir? Sim, pode, principalmente por conta dos pensamentos que a gente cultiva. É o que eu falei, inclusive, sobre o diálogo interno que a gente mantém com a gente mesmo. Talvez esse diálogo interno ele se torna tóxico, porque se tornou um hábito. Você se desprezar, você falar mal de si, você se cobrar de uma maneira exagerada, como se você cobrasse também as outras pessoas. Você não faz isso com outras pessoas. Então você se torna, sim, um pouco tóxico quando você cultiva muitos pensamentos aleatórios, repetitivos, inúteis. Faz sentido, Caio? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido. Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Era muito tóxico, diz a Márcia, o ambiente dela. Oi Lídia, seja bem-vinda. Magarid 72, Ana, seja bem-vinda. Eunice, bom dia. Escritório da Beleza, também por aqui. Ana Gobi, bom dia. Reinaldo Souza, meu amigo, seja bem-vindo. RT Pequeno 17 também por aqui, sejam todos bem-vindos. É o Benis Bonfim também. Agora, como eu falei, existem vários ambientes tóxicos, mas normalmente, olha, você está ouvindo o som? Olha, música ao vivo, hein? Que privilégio. O ambiente talvez mais tóxico, que é mais comum, é a família. Esse é o ambiente normalmente que mais te enfraquece. Principalmente na hora que você decide transformar a sua vida. Na hora que você dá um basta nessa mediocridade, que você fala o seguinte: eu não quero mais essa vida medíocre, eu não quero mais normalizar a infelicidade na minha vida, eu não quero mais viver um relacionamento ruim, eu não quero mais ser infeliz na minha carreira, eu não quero mais ser refém de remédios. Nesse momento, é o momento que a família se torna mais tóxica. E eu quero que você preste muita atenção aqui. Por quê? Por que a família é o ambiente que a gente mais sofre, né, com essa toxicidade? Por quê? É um ambiente que provavelmente a gente vive há mais tempo. Faz sentido isso para você? A gente está ali desde que nós nascemos. Claro que cada família tem a sua configuração, mas normalmente aquele ambiente, aquele grupo é o grupo que te conhece há mais tempo, é o grupo que você conhece há mais tempo. E aqui a gente precisa entender que as expectativas fazem a gente sofrer. As expectativas fazem você sofrer. E quando a gente fala de família, a gente tem uma expectativa, ou melhor, a gente foi adestrada a criar uma expectativa que está relacionado à família margarina. Sabe aqueles comerciais de margarina? Você já viu aqueles comerciais de margarina? Toda a família feliz, tomando café da manhã, sorrindo, mamãe, papai, as crianças, o cachorro, né? Aquele labrador lindo, passando pela cozinha, tudo, uma música de fundo maravilhosa, família margarina. E a gente muitas vezes demora para entender que a nossa família é tóxica, por quê? Porque a gente vive dentro dessa expectativa da família margarina. Nós fomos adestrados a querer pertencer a uma família margarina. E a gente fica muitas vezes achando que é obrigação que toda a família se dê bem, que toda a família se goste, que toda a família seja feliz. Então, muitas pessoas cultivam isso. Só que, presta muito atenção, isso nem sempre vai acontecer. E eu diria que talvez poucas são as famílias que viverão esse estilo de vida, um estilo de vida de família margarina. Primeiro porque ele é bem utópico, né? Ele é assim, meio muito fora da curva. Por quê? Porque a vida tem problemas, a vida tem os seus desafios. Significa então, ô gata, que toda a família vai viver na tristeza? Óbvio que não. Tem que ter um equilíbrio. Tem que existir o quê? Tem que existir uma conta positiva no final. No final a gente tem que olhar para isso e falar o seguinte: não, a gente é muito mais feliz do que infeliz, mas nós temos também os dissabores. A gente não pode achar que a nossa família ela vai ser perfeita o tempo todo, porque ela não é. Ela não é, porque nós não somos seres perfeitos. Faz sentido isso para você? Eu vou te contar a história de uma paciente minha da hipnoterapia, recente inclusive, onde
Essa luta muitas vezes é uma luta cega e sem nenhum sentido para manter uma família margarina. Essa minha paciente, ela manteve um casamento infeliz por mais de 30 anos. Por quê? Porque ela não queria decepcionar a mamãe dela. Ela não queria decepcionar a mãe, que colocou na cabeça das filhas que quando se casa não se separa, que tem que se fazer de tudo para manter uma família feliz, inclusive sendo infeliz. Ela se manteve mais de 3 décadas dentro de um relacionamento falido, apenas para atender essa expectativa da mãe. Apenas para isso. O que você acha que aconteceu com essa minha paciente? Obviamente, ela se desgastou, ela sofreu, ficou doente. Por quê? Porque viver num ambiente tóxico não é agradável. Viver num relacionamento ruim não é agradável. Isso vai consumir muito mais energia, você vai ter que comer mais, beber mais, você vai ter que se anestesiar mais para viver. É um ambiente tóxico. É um ambiente ruim para você, para a sua saúde física e mental. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém já viu alguma história parecida com essa? Muito provavelmente sim. E eu apostaria que nessa live aqui tem pelo menos 30% de pessoas que vivem essa situação hoje. Elas foram adestradas a querer manter essa família margarina a todo custo. E aí elas se escondem, presta atenção, elas se escondem atrás dos filhos para justificar, por exemplo, uma não separação. Ah, não, eu não quero que os meus filhos sofram. Ah, eu não quero que os meus filhos vivam sem ver o pai todos os dias. Então, eu me sacrifico, porque eu sou uma heroína, eu sou um herói, então eu me sacrifico em prol dessa família. Bobagem. Você, na verdade, está fugindo de enfrentar uma situação. Você está fugindo disso. E aí você fica se escondendo atrás dos seus filhos para não se separar. Você se mantém num relacionamento ruim, abusivo, triste para você, usando essa desculpa. Para de contar mentira para você. Transformação de vida exige olho no olho, exige verdade. Com você. É com você. Você precisa ser a pessoa mais verdadeira com você mesma. Senão, você não transforma nada da sua vida. Absolutamente nada na sua vida. Faz sentido isso para você? Então, as expectativas fazem com que a gente sofra. Agora, antes de eu te falar das 5 atitudes para você vencer um ambiente tóxico, eu quero fazer uma provocação aqui para você. Posso fazer essa provocação? Coloca aqui sim ou não, se você quer ouvir essa provocação. Sim ou não aqui, escreva aqui, enquanto eu dou um bom dia para mais algumas pessoas que chegaram aqui ao nosso encontro diário. Adelaide, seja bem-vinda. Foco Light Eventos. Verônica, oi Verônica, seja bem-vinda. A Giselda também por aqui. A Regina, deve ser pedagoga, seja bem-vinda. Luzia, bom dia. Cleusa Matheus também por aqui. A Márcia, Lucena também chegando por aqui. A Dora, Alice Vitor, seja bem-vinda. A Rose, oi Rose, seja bem-vinda. O Wenderson também. Vilma Paula, tô ruim, hein? Preciso fazer exercícios de fono aqui. Psicopedagoga, tudo bom, Vilma? Seja bem-vinda. Cris Marchiori, bom dia, Cris. Lidiane Souza também por aqui. A Sara, muito bom. A Márcia, não mesmo, já por 5 anos. Paulo Furtado, Dili, Dili, deve ser assim. Júlia também por aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então vou fazer uma provocação para você. Você me deu a permissão, hein? Você me deu a permissão. Agora, essa provocação é importante que você faça. Por quê? Será que o ambiente é o problema ou é a sua visão sobre ele? É muito importante isso. E por que eu estou fazendo essa provocação a você? Porque é muito fácil e muito simples eu culpar somente o meu ambiente. É muito simples. Ah, o problema é a minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu marido, o problema é meu filho, o meu problema é minha esposa. É muito fácil você simplesmente chegar a essa conclusão. Faz sentido? É fácil. Agora,
Será que você não tem nenhuma responsabilidade nisso? É importante que você olhe com consciência crítica. Não com um olhar emocional, com as suas feridas e com as suas dores. Por quê? Porque você também é responsável por esse ambiente. Você faz parte desse ambiente. E toda reação, ela vem de uma ação. Será que você é um ser ilibado, angelical, que nunca cometeu nenhum erro? Faz sentido isso para você? Será que o ambiente é o problema mesmo? Ou é apenas a sua visão? Porque uma coisa importante, o que te incomoda por que te incomoda? Algo que te incomoda no seu ambiente é porque você reconhece isso dentro de você. De alguma maneira você aprendeu isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, entenda que você também gera problemas. Por isso que a mudança sempre ela precisa ser interna, para depois eu mudar o exterior. Sempre começa internamente para eu mudar o meu ambiente, o meu exterior. Então começa a ter essa visão crítica, porque é muito fácil você só culpar o ambiente. É muito simples. E aí você cai aonde? Você cai no ciclo do vitimismo. Ai, o mundo é cruel comigo, tudo acontece comigo, ó. Será que você não tem nenhuma responsabilidade? Você tem principalmente a responsabilidade de criar uma ação e, no mínimo, mudar essa situação. Com sua atitude, não esperando que o ambiente mude. Tudo bem? O ambiente ele é muito mais forte do que você agora nessa transformação de vida. Se você ficar se vitimizando, porque o ambiente não me ajuda, porque ninguém coopera comigo, não vai acontecer nada, porque o ambiente não vai mover uma palha por você. O ambiente, para a sua família, por exemplo, para a sua família está tudo bem do jeito que está. É você que está criando consciência, é você que está expandindo consciência. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu marido. É você que está aqui me ouvindo todo dia. É você que se incomoda todo dia com o que eu falo. Faz sentido isso para você? Então, toma cuidado para você não cair nesse vitimismo de que o meu ambiente é o problema. Será que é só ele ou você também não tem responsabilidade? Tudo bem? Então agora, como que você lida melhor com o ambiente tóxico? Primeira premissa que eu quero que você guarde aqui, e eu trago isso da filosofia estoica, o estoicismo, que foi uma filosofia muito popular na Grécia Antiga e ela ganha popularidade mesmo, ela ganha expansão em Roma, com os imperadores como Marco Aurélio. Marco Aurélio era um estoico, um dos principais estoicos. Aliás, ontem um livro que eu indiquei é dele, Meditações, do Marco Aurélio. Existe uma premissa que é importante que você entenda para começar a ter novas atitudes diante do seu ambiente. Controle o que você pode e aceite o que você não pode. Controle o que você pode e aceite o que você não pode. O que isso significa? Você controla poucas coisas na sua vida. Você controla o que entra aqui na sua mente, você controla o seu corpo, como você se alimenta, você controla os pensamentos que você tem, mas você não tem controle sobre o ambiente. Você não tem controle se o seu marido vai mudar hoje de atitude com você. Você não tem como controlar se o seu chefe vai ser mais bonzinho com você. Isso você não tem como controlar. Faz sentido isso para você? Então, essa é a premissa básica. Coloca aqui para mim se você entendeu, sim ou não. Essa é uma premissa básica. Controle o que você pode, aceite o que você não pode. Controle o que você pode e aceite o que você não pode. É fundamental. Por quê? Porque senão eu não consigo olhar para o ambiente sem me machucar. Porque eu sempre vou criar uma expectativa. Eu sempre vou criar uma expectativa que o ambiente vai melhorar, que o ambiente vai fazer diferente. E não vai acontecer. Principalmente quando nós falamos de transformação de vida. Transformação de vida, você vai ter o ambiente como um obstáculo, como um desafio. Como eu disse, não é o ambiente que está na transformação de vida. É você. Tudo bem? Faz sentido? E você precisa aceitar isso. Um erro que acontece, que é muito comum, e eu cometi esse erro também quando eu comecei a minha caminhada de transformação de vida. Eu me tornei, na época que eu ainda comia carne, porque eu não sou mais carnista, eu sou vegetariano agora, eu era o chato do churrasco.
Aí eu ficava falando, nossa, vamos falar de mentalidade, eu li um livro, tal, deixa eu te explicar, blá, 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 blá. As pessoas não entendiam. Por quê? Porque elas não queriam ouvir aquilo. Aquela vida que elas viviam, estava tudo bem para elas. E tá tudo bem mesmo, porque é a vida delas, não é a minha. Eu estava incomodado com aquele tipo de vida. Isso era um incômodo meu, pessoal. Por isso que eu lutei e luto todos os dias para me manter dentro do meu processo. Tudo bem? Faz sentido? Então, a gente precisa entender que a gente não vai transformar alguém rapidamente. O nosso exemplo pode arrastar pessoas para o mesmo caminho, mas nem sempre isso vai acontecer. E você precisa aceitar uma coisa importante também, que muitas pessoas vão se desconectar de você nesse caminho. Eu olho para os meus amigos atuais, são pessoas que eu falo sempre, que eu estou em contato, são pessoas que eu conheço há menos de 5 anos. E talvez os grandes amigos que eu tive ao longo da vida, eu fale muito menos hoje. Por quê? Porque nós pensamos diferentes, de maneira diferente. Nós hoje não temos as mesmas ideias conectadas. Porque cada um está no seu caminho, na sua estrada, e está tudo bem, que assim seja. Faz sentido? Açucena, fácil sim, fácil de entender, difícil de praticar. Por que é difícil de praticar, Açucena? Porque você ainda não tem blindagem emocional, que é o controle das emoções. A gente vai falar disso daqui a pouco. Sem o controle das emoções, sem ter blindagem emocional, fica muito mais difícil para eu me manter no processo. Muito mais difícil de praticar. Tudo bem? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Fica aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Vou falar para você de 5 atitudes para você controlar melhor esse ambiente tóxico. Primeiro pilar aqui, você precisa estabelecer limites e regras. Isso é uma conversa interna sua. Quais são os limites que eu estabeleço? Quais as regras que eu estabeleço? Você precisa saber se alguém vai ultrapassar isso ou não. Uma maneira simples de você entender. Hoje, nas grandes cidades, nas estradas, existe o quê? Um radar, não existe? Para multar você se você ultrapassa aquela velocidade. Isso é um limite, isso é uma regra. Por exemplo, você não pode dirigir mais na Avenida Paulista a mais de 70 km por hora. Se você ultrapassa isso, o que acontece? Você é multada. Essa é uma regra. Concorde você ou não, é uma regra, ok? É uma regra. É a mesma coisa. Você precisa estabelecer alguns limites. Por exemplo, tá tudo bem alguém te maltratar todos os dias? Isso para você é normal? Qual é o limite que você coloca nisso? Todo dia pode? Ou não? Só 2 vezes por dia? 1 vez por dia? Para você tá tudo bem se alguém simplesmente fala palavras de baixo calão para você? Ou palavras que te coloquem para baixo? Tá tudo bem? Você precisa estabelecer esse limite. Você precisa ter as suas regras. Escreva aqui, regras. Regras. Você precisa ter as suas regras. Cada um vai ter as suas 5, 10, 20 regras. No programa Blindagem Emocional, a gente faz um exercício para que você tenha as suas 5 regras. Aquelas regras que não podem ser quebradas, que ninguém pode quebrar. Ninguém pode ultrapassar essa regra. Faz sentido isso para você? Então, a ação do outro não pode ultrapassar os limites que você colocou. Você não pode. Porque se te feriu, é porque ultrapassou essa regra. Ultrapassou esse limite. E aqui, eu quero que você entenda. Isso é para você se respeitar. Você precisa se autorrespeitar. Acima de tudo. Acima de todos. Ninguém tem o direito de fazer com que você sofra. Ninguém tem o direito de te rebaixar, de te colocar para baixo, fazer com que você se sinta um nada. Ninguém tem, mas você precisa ter essa regra. E a outra pessoa precisa saber disso. A outra pessoa, o ambiente, eles precisam saber disso. Por quê? Senão, eles continuam, já que eles estão acostumados. Para eles já é um hábito te colocar para baixo, já é um hábito fazer com que você
seja a pessoa que faz tudo para todo mundo. Isso já se tornou um hábito. Você precisa colocar esse limite. E aí agora vem, tenho certeza, a pergunta: ô Gata, mas eu não consigo colocar limite. Alguém se identifica com isso? Ai, ô Gata, eu não consigo ter essas regras ou impor esses limites. Você não consegue por quê? Porque provavelmente nesse momento você ainda não tem blindagem emocional. Você não tem o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Então, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo colocar as minhas regras. Eu consigo falar, ó, essa regra aqui, essa não é minha. Ou você ultrapassou esse limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Eu não permito que você ultrapasse mais esse limite. Você precisa ter força para enfrentar essa situação. Tudo bem? Faz sentido? Mas esse é o primeiro pilar para você, a primeira atitude que você tem que tomar, estabelecer regras. Você tem que escrever as suas regras. Adelaide, legal, Adelaide, que você colocou aqui. Sim, tem muita gente manipuladora. Mas sabe por que tem muita gente manipuladora? Porque tem muito mais gente disposta a ser manipulada. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Se existissem menos pessoas dispostas a serem manipuladas, existiriam menos manipuladores. Pode ter certeza disso. Então, cabe a você. Não joga para o outro. Assume isso para você. Seja responsável pela sua vida. Tudo bem, Adelaide? Você tem que falar, beleza, existem os manipuladores sim, mas eu não vou mais me permitir ser manipulada. Por isso que eu estabeleço regras e limites. Tudo bem? Faz sentido? Legal, Adelaide entendeu aqui, verdade, excelente. Segunda atitude que você pode ter a partir de agora. Boa, autocuidado, exatamente. Segunda atitude que você pode ter para controlar, para vencer um ambiente tóxico. Ter empatia. Ter empatia. Primeira coisa, a empatia conecta a nossa essência no processo. Isso é muito bom. Por quê? Porque eu preciso me colocar no lugar do outro também. A gente precisa aceitar as diferenças, as imperfeições, né? Cada um tem a sua história, cada um tem ali as suas dificuldades. E se essa pessoa hoje ela é tóxica para você, é importante você entender a trajetória dela até aqui. Ninguém nasce, por exemplo, odiando outra pessoa. Ninguém nasce preconceituoso. Tudo isso é aprendido. Então, essa maneira de ser alguém tóxico hoje para você é porque essa pessoa aprendeu isso. Isso não é para atenuar o que ela faz com você não, ok? Não é para você, tá bom, então eu vou aceitar o que ela faz comigo. Não, não é para você aceitar. Mas é para você compreender que essa pessoa, essas pessoas desse ambiente, elas têm as suas histórias, elas têm as suas trajetórias e a gente precisa ter essa empatia. Porque sem a empatia eu entro no conflito e aí começa uma guerra que não tem fim. Eu preciso dar um passo para trás para analisar qual é o ambiente que eu tô lidando. Porque normalmente, presta atenção no que eu vou te falar aqui, essa é uma dica importantíssima para você. Normalmente, o seu ambiente, ele está totalmente no emocional, sendo controlado pelas emoções. Então, ele tem pouca racionalidade no processo. Ele apenas reage. Então, qualquer movimento que você faça na sua vida, existe uma reação. E agora parou de beber. Nossa, que coisa horrível. Reação. Reação. É a hora que você tem que estrategicamente dar um passo para trás, traz o seu exército para trás e olha o ambiente, observa, fala menos, escuta mais. Faz sentido isso? E é a hora que você pratica a empatia. Pratica a empatia. Para você compreender qual é o mecanismo que levou essa pessoa a ter um comportamento agressivo com você. Tudo bem? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Maria Emília, minha amiga. Seja bem-vinda. Fabi Bolos também por aqui. A Solange, a Flávia. Deixa eu ver aqui, ó. A Márcia. Há 30 anos coloquei um limite. Aí
o meu filho me manipulava e não mudava. Parei com o casamento e ele é tóxico ainda. Mas que bom que você colocou o limite. Agora, se você ainda sofre, é porque esse limite está sendo ultrapassado. Esse limite está sendo ultrapassado. Talvez não esteja claro para outra pessoa. Isso é importante, que você fale, tenha uma conversa verdadeira e fale, olha, existe um limite agora aqui. Daqui você não pode passar. Daqui eu não vou aceitar. E isso é importante até para o próprio crescimento dessa pessoa. Por isso que a empatia é importante. Sabe por quê? Porque aí eu consigo observar as atitudes dessa pessoa. Eu consigo muitas vezes antecipar o que ela vai fazer comigo. Tudo bem? Medita Valéria, seja bem-vinda. Oi, Tânia, seja bem-vinda já em casa. Que bom que você está em casa, Tânia. Bom dia, Maria Emília. Que bom que você está aqui. Vamos para a terceira atitude, terceiro pilar. E esse é muito importante, olha só. Não force, presta atenção, não force situações. Eu sei que às vezes a gente tem o desejo de que ou você traga mais pessoas para o seu movimento, ou que você abra mão talvez desse movimento que você está fazendo para o bem-estar do grupo. Só que, presta atenção, nada que não é natural, desculpa, vou reformular aqui, falei errado. Tudo que não é natural vai dar ruim. Tudo, né, que não é natural traz prejuízos. A gente precisa entender que quando você fica forçando uma situação, seja para trazer as pessoas para o seu ambiente, né, para que elas mudem, porque você fica na ilusão que você vai ter o poder de mudar alguém. Ninguém transforma ninguém. Escreve aqui para você não esquecer, ó. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Só você tem a capacidade de se transformar. Algumas pessoas podem te ajudar no processo. Um mentor, uma mentora, um treinador, uma treinadora, um coach, uma coach. Eles podem te ajudar. Mas se você não quiser, nada acontece. Faz sentido? Porque não tem mágica. Boa, Ana Souza, obrigado. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Não tem essa ilusão que você, porque você leu um livro, porque você fez um curso, porque você viu uma live, você vai transformar a sua mãe, o seu marido, do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Você precisa se transformar internamente para, quem sabe, talvez as pessoas do seu ambiente elas falem, nossa, eu quero também. Eu quero esse movimento também. É isso. É o máximo que pode acontecer. Tudo bem? Faz sentido? Então, não força situações. Primeiro, você precisa se respeitar. Você precisa se respeitar. Você precisa se autoconhecer melhor para quê? Para que você entenda que esse ambiente te faz mal. Que ele rouba a sua energia, que ele muda o seu humor. Então não fica forçando uma situação, não tenta ficar se encaixando num quebra-cabeça que não é para você. E a gente precisa aprender, presta atenção, a fechar ciclos. A fechar capítulos da nossa história. Existem capítulos que terminaram. Faz parte da vida. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade. Existem capítulos que se encerraram. Por quê? Porque cada um está enxergando a vida de um jeito diferente. E a gente precisa aceitar isso. O problema é o nosso medo da rejeição. A gente acha que, nossa, se eu me separar, nunca mais eu vou ter um outro relacionamento. Mesmo quando as evidências não mostram isso. E eu escuto isso direto. Ai, mas eu vou ficar sozinha. Ai, eu não vou achar a tampa da minha panela. Não força situações. Tudo bem? Ó, Rubenilson, boa, Rubenilson, obrigado aqui pelo seu depoimento. Ó, verdade, estava forçando um namoro que não existia amor da parte dela. Acontece, gente. Acontece. Então, não force uma situação. Tudo bem? Vamos para a quarta atitude.
essa quarta é também muito importante, só que para essa quarta você vai precisar da quinta, que a gente vai falar daqui a pouco, que é, se necessário, se afaste. Você precisa entender que quando você permanece por muito tempo no mesmo ambiente, você está adoecendo. Você está adoecendo. A cada momento que você se permite ficar num ambiente tóxico, você está adoecendo. Então, guarda isso que eu vou te falar. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Escreva aqui. É impossível você se recuperar, você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Escreve, alguém aqui escreve para mim. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível. Então, se afastar talvez seja necessário. Talvez seja fundamental para o teu crescimento. Talvez seja bom para outra pessoa também. Obrigado, Ana. É impossível se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível. Guarda isso para a sua vida. É impossível. Se aquele ambiente me machucou, a tendência é que ele continue me machucando cada vez mais, ou seja, eu vou ficando mais doente. A gente normalizou isso como algo, tudo bem, a vida é assim mesmo, casamentos são infelizes. Não, não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Não dá para você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. E é por isso que você precisa da quinta atitude, que é ter blindagem emocional, que é ter o controle das emoções. Você precisa ter a blindagem emocional para quê? Para poder lidar com as consequências dessa decisão. Por quê? Claro, consequências existirão. Você vai se desconectar muitas vezes de um casamento, de uma família, e claro que vai ter uma reação. E se você não tem blindagem emocional, se você não tem o controle das suas emoções e dos seus pensamentos, você desiste. Então, ter blindagem emocional é o que garante você manter essa sua decisão. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Coloca o coraçãozinho. Olha aqui a Mara. Muita verdade. Me separei e hoje meu ex me acha interessante, mas ele não muda com algumas atitudes. Sim, o outro não vai mudar se ele não quiser. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala de relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou de amizade. Eu fiz uma C3 pontinhos e eu me arrependo. Volta para mim. O arrependimento, ele é a condição mais básica para você perdoar. Muitas pessoas perdoam acreditando no arrependimento. Arrependimento é que nem o ar. Se você não tem arrependimento depois que você cometeu algo ruim para uma outra pessoa, tem algum problema. Faz sentido? Então, arrependimento não é nada demais. Não é nada demais. Tira o peso disso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então coloca aqui para mim, escreve aqui blindagem emocional para você não esquecer. Você vai ter que ter muita blindagem emocional para você se afastar dessas pessoas, desse ambiente. Porque esse ambiente, se ele está te fazendo mal, você precisa controlar. É você que controla. É você que tem que dar um basta. E ter a blindagem emocional é o que te mantém no processo. Olha, obrigado, Eunice. A Eunice escreveu aqui: a blindagem emocional foi fundamental no meu processo. Eu não me respeitava. A Eunice já fez 2 turmas da blindagem emocional. E olha, esse depoimento é muito legal, porque não se respeitava. Ou seja, não tinha suas regras. Do momento que ela cria as suas regras, do momento que ela coloca os limites, ela precisa ter blindagem emocional, o controle das emoções, para quê? Para me manter no processo, para eu não desistir, para que às vezes um comentário de alguém não te derrube. Quantas vezes você não perdeu o seu dia porque alguém fez um comentário malicioso, às vezes sem intenção, mas que foi ali para te machucar e você se derrubou? Quantas vezes isso não aconteceu? Faz sentido isso para você?
Ó, o Léo Tavares fala, Léo, blindagem emocional é sensacional, um autoconhecimento imenso que se desenvolve. Exatamente, isso é treinável. Ter o controle das suas emoções é treinável. Por isso que você precisa de preparação. E preparação tem 3 pilares aqui, como eu venho falando sempre para você. Conhecimento, conhecimentos que você não tem, por exemplo, como conhecimento da sua mente, o conhecimento das suas emoções, como as emoções funcionam. Você precisa de autoconhecimento, saber quem você é, qual a sua história, de onde você veio, por que que você sofre quando a mamãe diz não para você. Por quê? E você precisa ter blindagem emocional. Você precisa ter o controle das suas emoções. Quando você tem blindagem emocional, você tem mais controle sobre a vida. Sabe por quê? Porque você não sofre. Você sofre menos. Não é que você não sofre, você sofre menos. Você consegue sair de um sofrimento mais rápido. Quem gostaria aqui de sair de um sofrimento mais rápido? Coloca aqui só para eu saber. Se você gostaria de sair de um ciclo de sofrimento mais rápido, você precisa de blindagem emocional. Você precisa ter o controle das emoções. Porque senão você fica num ciclo repetitivo e que tira a sua energia. Faz sentido? A Tânia, blindagem emocional, nada se compara a ela. Melhor investimento que fiz. Obrigado, Tânia. Parabéns por você ter se entregado tanto nesse processo. A Tânia fez parte da turma 9. A Tânia me deu uma caneca linda, que hoje eu estou ao ar livre, não estou no consultório, mas ela me deu uma caneca linda quando a gente se encontrou. Muito obrigado, viu, Tânia? Boa, Ana. Boa, Sucena. Então, ó, para você que precisa de blindagem emocional, que quer blindagem emocional, vai ter a turma 10 agora em julho. A turma 10, a 10ª turma. Mais de 1000 pessoas já passaram pela blindagem emocional. E elas estão verdadeiramente transformando as suas vidas através do quê? Desse controle das emoções. Elas estão tendo coragem para dizer não para ambientes tóxicos, para sair de relacionamentos ruins, de ter força para fazer uma transição de carreira, para mudar hábitos. A gente tem o Clóvis, que sempre está aqui com a gente, perdeu mais de 30 quilos. A Camila perdeu quase 10 com mudança de hábitos. Porque se eu não tenho controle emocional, se eu não tenho blindagem emocional, eu não consigo me manter nos processos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então coloca aqui para mim o seu maior aprendizado de hoje, que eu vou te dar a dica de um bom livro para você. Talvez um bom livro para o final de semana. Gratidão, Tânia. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. O que você aprendeu dessa nossa conversa de hoje? E mais do que nunca, não apenas aprender, você precisa colocar em ação tudo isso que a gente falou aqui. Então hoje, escreve aí quais são as suas regras, quais são os seus limites. Escreva, tá bom? Escreva isso, porque isso já vai te ajudar bastante. Deixa eu dar dica aqui de um livro que vai te ajudar a entender muito bem essas relações. Constelação Familiar. Não sei se você conhece Constelação Familiar, mas esse é um livro muito fácil de você entender Constelação Familiar, tá bom? Ótimo livro da Sônia Onuki, bem fácil, a linguagem muito mais fácil do que, por exemplo, a linguagem do Bert Hellinger, né, que é o criador, um dos criadores da Constelação Familiar, e um ótimo livro de entrada para você entender melhor essas relações e o seu ambiente também. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram. Deixa eu dar um recado antes. Domingo tem Mentalidade Ogata e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. A prisão do ciclo dos pensamentos inúteis. Domingo às 19 horas, uma aula ao vivo lá no YouTube, tá bom? Então, ó, clica aqui na minha bio e se inscreva lá no canal, porque aí você vai receber a notificação, tá bom? Às 19 horas de domingo, aula ao vivo e gratuita. Ao vivo e gratuita, a prisão do ciclo dos pensamentos inúteis. Se você tem muitos pensamentos, aqueles inúteis, domingo é para você o Mentalidade Ogata. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. O Léo, controle emocional igual vida de coragem, sem dúvida. Vida de coragem, o que é a vida de coragem? A vida do agir com o coração, a vida que é boa para você. Então, quando eu tenho uma vida intencional, essa é uma vida de coragem, né? De acordo com o que é bom para mim, com os meus sonhos, os meus talentos. E para chegar a essa vida de coragem,
você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, sem o controle das suas emoções, ficará muito mais difícil. A Márcia, firmeza nas palavras, excelente. A Adelaide, inteligência emocional, ótimo, é isso, blindagem emocional. Sueli, libertar do que me faz mal, exatamente. E ter consciência que você tem direito de ser livre. Tudo bem? Isso é muito importante. Você pode, você merece ser livre. Tudo bem, Sueli? A Adelaide, limites, excelente. A Luzia, essa live foi para mim, que bom, Luzia, excelente. Gratidão, Ana, gratidão, Adelaide, excelente. A Kátia, tudo que acontece comigo é porque eu aceito, sim. Você aceita, não que você seja culpada, ok? Presta muita atenção, você é responsável. Culpa é diferente de responsabilidade, você é responsável, sabe por quê? Porque agora você tem consciência disso, Kátia. Então, agora é a sua responsabilidade agir diferente. Faz sentido? Coloca aqui um joinha para mim, para eu saber se isso faz sentido para você, Kátia. Bom, essa foi mais uma live da Blindagem Emocional, mais uma semana completada desta sexta. Muito obrigado, um lindo final de semana para você. Domingo a gente se vê no Mentalidade Ogata para a gente falar sobre pensamentos inúteis, aula ao vivo e gratuita no YouTube, tá bom? Grande abraço, tchau!